Olha a gente de novo aqui, chegando no Trocando Ideias. Você está acompanhando a gente ou pela EPP TV, ou pelo YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou pelo YouTube da Luz para o Caminho. Então, de cara, vou desafiar você. Aqui embaixo, já deixa uma curtida pra gente. Sem começar o vídeo, já aposta na gente. Aposta que o programa vai ser bom hoje. E vai ser, hein? E vai. E vai ser. Ó, gente, tem pergunta boa aqui hoje, hein? Fica aí com a gente que a gente já volta. Tá bom. Muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Privilégio, uma honra para mim estar do seu lado aqui, ué. Imagina, o privilégio é nosso. Tá animado para hoje? Muito. E o que tem de novo aí hoje para nós? Tem coisa nova aqui, pastor. Sério? Tem. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Alexandre Mendonça. Vamos começar com a pergunta do Alexandre. Pastor, a queda de Lúcifer aconteceu antes ou após a criação descrita em Gênesis 1? Opa, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque ela tem muitas dúvidas na cabeça da maioria das pessoas. Primeiro, existe uma teoria, a teoria do hiato, ou do caos, que acredita o seguinte, que Deus, há milhões de anos, criou o universo, os céus e a terra. E aí, houve a queda dos anjos, e aí a terra se tornou sem forma e vazia, gerando um grande caos. E que o relato de Gênesis 1, a partir do 3, é Deus organizando o caos provocado pela queda dos anjos. Essa teoria está furada, porque o texto no hebraico não diz e a terra se tornou, diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus então vai trabalhando a todo o universo, criando cada coisa em cada dia da semana. Quando Deus termina a criação, no sexto dia, com a obra-prima da criação, que é a mulher, Deus dá uma avaliação, porque todo dia ele avaliava bom, 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 bom. No último dia, a avaliação foi esta, muito bom. Isso significa que no cosmos de Deus não havia nada de errado. Não havia presença do pecado. Então, o que nós entendemos à luz das Escrituras é que a queda no mundo angelical ocorreu depois da criação e não antes da criação. É o lógico, é o óbvio. Então, nós não sabemos quanto tempo durou entre o término da criação no sexto dia e a queda no mundo angelical. A Bíblia não diz isso e eu não posso especular. Onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. O certo é que quando Deus conclui a criação, a nota que o próprio Deus deu é muito bom. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, Tiago, de afirmar, e eu coloco isso no meu comentário de Gênesis, é que a queda de Lúcifer, a queda dos anjos, ocorreu depois e não antes de Gênesis capítulo 1. Obrigado, pastor. Próxima pergunta vem da Maria Lúcia. Pastor, eu sou uma pessoa muito fechada e não gosto de me abrir com ninguém. Guardo as coisas no coração e choro em silêncio. Como dói me sentir uma pessoa sozinha? Como eu lido com isso? Bom, é muito importante essa confiança que ela tem em trazer-nos esta pergunta tão pessoal. Sim. Há dois problemas quando a gente é aberto demais, a gente brinca assim que é uma mala velha, né, que está sempre abrindo, ou quando a pessoa é fechada demais. Eu acho que é melhor ser fechado demais do que aberto demais, expondo a vida para todo mundo e perdendo a sua privacidade, caindo nas mãos de pessoas maledicentes, inclusive. Agora, todos nós precisamos de amigos. Não estou falando de colegas, de amigos. E o que é um amigo? Amigo é aquela pessoa, Tiago, que você tem a liberdade e a confiança de abrir o coração, sabendo que não vai puxar o seu tapete. Amigo
é aquela pessoa que confronta você no particular e defende você em público. Amigo é aquela pessoa que, quando você expõe para ela as suas dores ou até as suas fraquezas, ele vai te ajudar, em vez de aproveitar esse momento para destruir você. Então, meu conselho é preciso buscar alguém, porque viver na solidão é carregar um fardo muito pesado. Há momentos em que, se você acumula muito, isso vai vazar um dia. Vai vazar numa depressão, numa angústia. E quantas pessoas chegam a posição até de extremo mesmo, de estar passando um peso tão grande, tão grande, tão grande, que ele não suporta. E acaba, às vezes, fazendo uma loucura, né? Às vezes até atentando contra a própria vida. Então, o meu conselho é: crie pontes de amizade, crie relacionamentos saudáveis dentro de casa, a partir da família. Uma coisa muito importante, alguém já disse isso, talvez ninguém, humanamente falando, ame mais você do que seu pai, do que sua mãe. A sua família, via de regra, não gosta de você, não ama você, apenas por causa das virtudes que você tem, mas por quem você é, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas carências. Então é preciso construir pontes de relacionamento, de amigos, de irmãos. Eu não estou dizendo que você vai sair para aí contando a sua vida para todo mundo. Eu não estou dizendo com isso que você vai ter que ficar expondo as suas intimidades, abrindo as entranhas da sua alma para todo mundo. Mas você precisa ter alguém que, na hora do seu sufoco, você possa correr para lá, como Paulo disse para Timóteo. Paulo estava no corredor da morte. Escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Todos nós temos que ter um ombro amigo, todos nós temos que ter alguém para quem nós podemos abrir o coração, sem medo, sem qualquer temor. Obrigado, pastor. É isso. Obrigado, Maria, pela sua participação. A nossa terceira pergunta de hoje vem da Abigail Lima. Pastor, Deus fala ainda com o seu povo através de sonhos? Bom, a pergunta é complexa, porque dizer uma resposta simples, sim ou não, pode deixar dúvidas. Então, eu creio, Tiago, que Deus fala conosco hoje pela sua palavra. Essa é a forma regular de Deus nos falar. Então, aquelas pessoas que esquecem a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e vão buscar ouvir a voz de Deus através de sonhos, visões, revelações, estão entrando por um caminho muito perigoso e escorregadio. Deus lá no passado, está lá em Hebreus capítulo 1, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Por quê? Porque a revelação de Deus era progressiva, fragmentada. Mas agora, diz Hebreus, Deus nos fala pelo seu Filho. Ou seja, a revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Como dizia o Dr. Billy Graham, nós temos na Bíblia uma capa ulterior. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que abrir a Bíblia. Porém, e aqui eu tenho o máximo de cuidado de dizer isso, Tiago, eu não estou descartando com isso que, muito especialmente, numa ocasião muito particular, Deus não possa nos falar através de um sonho. Não estou descartando isso. Mas estou dizendo que esta é a exceção das exceções e não a forma regular de Deus fazê-lo, porque a forma regular de Deus fazê-lo é pela sua palavra. Muito bem. Fica aqui o meu convite para que você participe conosco. Olha que oportunidade você tem de ter sua pergunta atendida pelo Reverendo Hernandes. Então, um prazer para mim. Está aqui embaixo no vídeo o e-mail. Escreva para nós, mande um e-mail para nós. A gente vai gostar demais de atender a sua participação aqui. Pastor, eu acho que o senhor tem um convite para eles. Tenho. Tem mesmo? É agora. Então vamos. Então vamos. Boa ideia. Muito bem, gente. Olha, deixa eu dizer. Se você mora em São Paulo e não conhece ainda a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você está perdendo uma grande chance. Se você vai a São Paulo, e São Paulo é a maior cidade
aqui do Brasil e não for na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como diz o pastor Jeremias, nosso colega, né? Perdeu a viagem. A viagem. Bom, deixando as brincadeiras de lado, se você está procurando uma igreja para você e sua família participar, nós queremos ser a sua igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja contemporânea, uma igreja missionária, uma igreja que cuida das pessoas. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV. Será uma alegria ter você conosco. E a igreja está de portas abertas e nós queremos acolher você com todo carinho. Reverendo Arivaldo Dias Casimiro é um homem de Deus, um pastor que Deus tem levantado na nossa geração para investir na obra missionária no Brasil e no mundo. E eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta preciosa igreja. Então, fica aqui registrado o nosso convite a você. Com você, Tiago. Aproveite também para seguir os pastores nas redes sociais, @Hernandes Dias Lopes, @Arivaldo Dias Casimiro. É isso. E eu espero que você volte no próximo programa. A gente gostou demais de ter você aqui com a gente mais uma vez. É desse jeito, um grande abraço para todos.